Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Peça e Ser Atendido. Esse livro então, ele traz os ensinamentos dos Abrahams e dizem aqui no início, nas páginas iniciais, na orelha aqui do livro, que é o único, o Jerry Hicks, que é o marido da Esther Hicks, que canaliza os Abrahams, ele disse que esse é o primeiro livro a dar uma fórmula prática e simples que ensina como pedir, como receber o que nós desejamos ser, fazer ou ter. E eles dizem também, explicam também que quem pediu para eles fazerem esse apanhado de todos os ensinamentos dos Abrahams, segundo o que está escrito aqui, foi a Louise Hay, a autora do livro Ame-se e Cure Sua Vida. Ela que tinha o desejo de perguntar e aprender e disseminar pelo planeta os princípios do bem-estar. Então, olha bem, se a gente vai ali ver a obra, todos os livros da Louise Hay, a gente entende que era esse o objetivo dela, disseminar o bem-estar. Porque a gente, no livro Ame-se e Cure Sua Vida, ela mostra que a gente precisa se amar. E a gente se ama quando a gente cuida dos nossos pensamentos. Por exemplo, a gente gosta da nossa casa quando a gente mantém ela limpa, quando a gente mantém ela arrumada. A gente mostra que a gente gosta quando a gente cuida. Então, se a gente não cuida da nossa mente, a gente não pode esperar ter uma realidade que seja condizente com os nossos desejos. Porque nesse livro eles dizem que trazem todos um apanhado de todos os ensinamentos dos Abrahams, que basicamente é esse: cuide da sua mente. Nós somos seres vibráteis, somos nós que criamos a nossa realidade através daquilo que a gente pensa. Então, se a gente está pensando coisas negativas, é como Einstein disse, é insano acreditar que a gente pode viver uma vida positiva. Eles dizem que isso acontece porque, como tudo é energia vibrando mais ou menos, nessa nossa realidade dual e relativa, então a linguagem que a fonte entende para responder os nossos pedidos, que são sempre atendidos de acordo com eles, a gente pede e eles são atendidos. Esses dois passos do peça e receberá, eles dizem que acontecem com certeza. Apenas o terceiro passo é que não acontece, porque a gente impede. Por quê? Porque é comum ficarmos mais concentrados na ideia de que não temos aquilo que a gente está pedindo do que da vontade de ter aquilo que a gente está pedindo. Ou seja, explicando melhor, eles dão o exemplo de quando a gente está querendo um carro. A gente não tem o carro, ou a gente tem um carro velho. Aí a gente pede um carro e a fonte responde imediatamente: olha, ali está querendo um carro, meu Deus, eu sou dono de tudo, a natureza é super próspera, eu sou abundante, a opulência é minha, eu sou o todo, sou eu que animo a todas as pessoas, todos os seres que estão fazendo essa experiência humana. Então, por que não dar um carro? Tantos têm vários, tantos têm carros de milhões, então por que não dar um carro para essa pessoa? Aí manda a lei da atração, que é a secretária para vir trazer o pedido de volta, vai lá ver o ponto de atração dessa pessoa. Aí chega lá, o ponto de atração da pessoa, a pessoa está atraindo falta, a pessoa está atraindo insatisfação, porque ela está vibrando na frequência da insatisfação por não ter o carro, ao invés de ficar mais concentrado na ideia e na vontade de ter o carro. É isso que eles estão dizendo. Foi isso, basicamente, que eles explicaram na primeira parte do livro, que é composto de duas partes. Então, eles dizem que a gente, nessa segunda parte, que o Jerry Hicks chama de a parte prática, eles trariam, então, processos para que a gente mudasse o nosso ponto de atração. Para que eles ensinaram na primeira parte, que a gente entende qual é o nosso ponto de atração, quando a gente entende a nossa vibração. E para entender a nossa vibração, a gente tem que prestar atenção nos nossos sentimentos, porque eles são os mais sofisticados intérpretes das vibrações. Ou seja, nós estamos tendo pensamentos negativos a respeito de ter que sair, ter que ir passear, ir trabalhar de carro, de ônibus, a pé ou de trem.
a gente só tem pensamentos negativos com relação a isso. O nosso ponto de atração vai ser o ponto, vai ser a insatisfação. Então, o que a lei da atração vai trazer para a gente, ao invés de um carro novo, é mais motivos para a gente ficar muito insatisfeito. Se a gente tiver que ir de ônibus, o ônibus vai passar e o motorista vai estar atrasado, não vai parar para a gente. Se a gente for a pé, a gente quebra o pé. Então, só coisas para a gente ficar mais insatisfeito. Então, eles dizem que o ponto básico, primordial, é mudar o nosso ponto de atração. A gente muda o nosso ponto de atração quando a gente muda a forma de pensar, que acaba sendo um padrão. Eles dizem que não é varinha mágica. Os processos são para mudar gradativamente. Porque eles dizem que quando a gente escolhe um processo, eles são 22, a gente deve ler primeiro todos os 22, depois escolher aquele ou aqueles que a gente pensa que vai dar mais resultado para a gente. E a gente deve prestar muita atenção, porque se a gente estiver muito desanimado, até meio deprimido, não devemos fazer os 5 primeiros. Porque há processos que a gente já tem que estar numa vibração melhor, a gente tem que estar vibrando na alegria, pelo menos para que o processo funcione para a gente. E se a gente estiver vibrando em muita insatisfação e fizer um dos 5 primeiros, não vai funcionar. E aí a gente vai perder a oportunidade de aproveitar um dos outros, que com certeza vai funcionar, porque eles dizem que funciona, porém não é varinha mágica, é gradativo. Eles dizem que a gente deve fazer no início pelo menos uma vez por semana e depois uma vez por mês, pelo menos. Como Saint Germain disse, e eu repito em quase todos os vídeos, nós devemos fazer com todo esse trabalho de transmutação mental, todo esse trabalho energético deve ser feito como quando a gente vai malhar o corpo físico. A gente está querendo ganhar massa muscular ou perder gordura, qualquer coisa assim. Não adianta ir à academia só um dia, uma vez, e já voltar para casa, não funciona. Tem que ser feito e refeito, porque são camadas e camadas ali de pensamento negativo que a gente deixou ali no caminho, como o Napoleão Hill explica no livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Eu fiz a playlist, deixo aqui se você quiser ver. O hábito de pensar negativo é como um carro que passa em uma rua de terra e vai deixando gradativamente. No início ele deixa uma marca mais superficial e depois vai aumentando, essa marca vai se afundando, se aprofundando, até virar um sulco, até virar uma valeta. Então, para que o carro possa tomar outra direção, para que a nossa mente possa passar a pensar positivo, a estrada ela tem que ser aterrada, e isso leva tempo, especialmente porque a gente não pode contratar ali uma empresa com 500 funcionários, só a gente. Eu não posso falar, você não pode falar para mim, tá bom, amanhã eu vou pensar positivo por você. Não, só eu posso fazer essa mudança. Então é gradativo, porque o tempo que a gente passou ali contaminado, que a gente se habituou a pensar negativo, foi muito tempo. É óbvio que a gente sai, mas é gradativo, é devagar. Então nós estamos aqui no 17º processo, que é intitulado Roda da Fortuna, e o processo anterior, o 16º, foi o processo colocar nos eixos. Nesse vídeo anterior ele terminou assim: o processo de colocar nos eixos é contínuo, hora a hora, segmento por segmento, sempre escolhendo o positivo. É a maneira de você se sentir melhor e a maneira de conseguir qualquer coisa. E aí aquilo que eu disse aí agora antes, ele confirmando aqui, é um processo contínuo, hora a hora, segmento por segmento. Não é fazer uma vez e já dizer não funciona ou funciona. Se fosse desse jeito seria varinha mágica, e não é. Vamos então agora ver o Roda da Fortuna, e eles começam sempre explicando como usar esse processo. Então a gente deve usar quando perceber que nosso ponto de atração vibrátil não está onde a gente quer. E para entender qual é o nosso ponto de atração vibrátil, a gente tem que voltar ali no capítulo 20 da primeira parte do livro, onde eles trazem toda a escala do valor de referência emocional atual, que é bem amplo ali. Eles trazem a escala, então eu deixo toda a playlist do livro inteiro aqui para você ver se quiser, para ver em que frequência, qual é o seu ponto
de valor de referência emocional ali na escala. E a gente deve usar esse processo também quando a gente tiver consciência de que está tendo emoções negativas a respeito de algo importante e quiser encontrar um meio de mudar para emoções positivas. E quando há algo que acabou de acontecer não nos agradar, você quiser pensar a respeito enquanto aquilo está na sua mente e mudar seu ponto de atração para que não volte a acontecer. E quando desejar sentir alívio, aqui então, quando a gente deve usar esses processos, e o que ressalta aqui para mim é que basicamente o que é preciso para que a gente use esse processo é quando a gente estiver consciente. A gente se conscientiza, olha, eu estou pensando negativo, uau, pronto, já é ponto para a gente. Ainda que uma vez só no dia a gente tenha essa consciência, a gente reverta, diga para a nossa mente, olha, você tem capacidade de me trazer pensamentos positivos. Vai, faz isso aí, muda, troca isso. A partir de agora eu escolho pensar positivo. Pronto, já é, e reconhecer isso. Porque não adianta a gente dizer também, é muito difícil, eu não consigo, eu estou mesmo muito desanimado, eu só penso negativo. Não tem que, eles disseram em alguns processos anteriores também, que a gente tem que reconhecer. Quanto mais a gente reconhecer, mais a gente avança. Então, a escala de valor de referência emocional atual para fazer esse processo, a gente deve estar vibrando então entre tédio, que é o número 8, ou raiva, que é o 17. E aí, se a gente não tiver certeza de qual é o nosso valor de referência emocional, a gente deve voltar lá no capítulo 20, como eu já expliquei. Começando então esse 17º processo, que é Roda da Fortuna. As experiências da vida levam as pessoas a crenças que as impedem de receber algo que desejam. Embora essas crenças não as ajudem, as pessoas continuam se apegando aos fatos desagradáveis justificados por elas, afirmando, afinal, eles são verdadeiros. E começando então aqui falando das crenças que nos impedem de receber o que a gente deseja. Por quê? Porque normalmente os nossos pensamentos eles são baseados, eles são calcados ali nas nossas crenças. Se a gente tem crença e aquilo que a gente acredita para a gente é verdade absoluta, então a gente vai pensar em cima daquela crença. E aí eles dizem que são essas crenças que nos impedem de receber aquilo que a gente deseja. Aí eu lembro o livro da Byron Katie, Ame a Realidade, que ela que se curou de um processo de longos anos de depressão profunda. Ela tem as 4 perguntas, que a primeira pergunta, não está muito claro aqui na minha cabeça, mas é assim, isso que eu estou pensando é verdadeiro? Isso realmente é verdade? E se não fosse, e se eu não tivesse essa crença, se eu não tivesse tivesse completamente convencido de que isso fosse verdade? E o que é que isso está fazendo ter esse pensamento, como é que faz que eu me sinta? E se eu não tivesse esse pensamento? Deu uma misturada aqui, gente, tá? Mas eu deixo o vídeo que eu fiz falando exatamente como são as 4 perguntas aqui, tá bom? Às vezes alguém nos diz, mas Abraham, não posso ignorar isso, pois é verdade. E nós respondemos, se é verdade, porque alguém só é verdade, porque alguém o tornou verdadeiro, dando-lhe atenção. Mas você não precisa fazer o mesmo. Ou seja, nós estamos numa realidade relativa. Absoluto aqui, na minha forma de entender, só estou fazendo aqui os comentários da forma como eu entendo. O absoluto aqui só são as leis que regem, os princípios herméticos que regem essa nossa travessia, entre eles o princípio da causa e efeito, onde está contida a lei da atração. O outro que é absoluto é a forma como a gente deve fazer essa travessia, que foram os ensinamentos de Jesus Cristo, e o absoluto é o todo, é Deus é absoluto. Agora, o que a gente está vivendo nessa realidade dual de luz e sombra é tudo relativo. Então, aqui ele está dizendo a verdade também é relativa.
É bem controverso isso, a forma de entender, porque às vezes a gente confunde verdade com o que é certo ou é errado. Mas o certo e errado também é relativo, porque eu acredito que ninguém faça alguma coisa pensando, isso está errado, isso é errado, isso é errado, isso é errado. A pessoa faz o errado, de acordo com os parâmetros do que é certo e errado nessa realidade, baseado no grau de expansão de consciência dela. Se a consciência dela não está dizendo que está errado, a consciência dela ainda está muito ali encolhida, não se expandiu ainda, ela não evoluiu ainda, ela vai fazer o errado achando que está certo. Para ela está certo. Aí quando ela se melhora, é óbvio que ela não faria mais. É uma forma da gente ver se a gente está evoluindo, a gente olhar para trás para uma situação e ver, meu Deus, olha o jeito que eu reagi nessa situação, olha qual foi a minha resposta. Não, hoje seria diferente. Pronto, aquilo que era verdade naquele momento, aquilo que estava certo naquele momento para a gente, agora já não é mais. Por quê? Porque a gente evoluiu, porque a gente cresceu, porque a gente está enxergando mais longe, enxergando além. Essa é a minha forma de entender, tá? Há muitas coisas verdadeiras que você realmente deseja e há muitas coisas verdadeiras que não deseja. Estimulamos você a dar atenção às coisas que realmente deseja e tornar essas coisas maravilhosas a verdade da experiência da sua vida. Ou seja, aí então a gente está aqui nessa experiencial que já é determinado como verdadeiro ou não. Mas há aquilo que é verdadeiro que a gente não deseja. Então a gente deve focar, dar atenção àquilo que a gente realmente deseja. E isso vem continuando ali o processo anterior, onde eles disseram que quando aconteceu uma situação que a gente não está se sentindo bem nela, eles trazem o exemplo da criança que faz xixi na cama e é uma situação que não agrada o pai da criança, aí eles disseram para ele, então quando você entra, como é que você se sente? E aí o que você realmente deseja. Então a gente nega, a gente recusa a situação. Não, essa situação eu não desejo viver. O que é que eu realmente desejo? Eu desejo que o meu filho consiga parar de fazer xixi na cama. É impressionante, mas a maioria das pessoas não orienta intencionalmente os pensamentos para as coisas que as fazem sentir-se bem. Assim, sem perceberem, desenvolveram e continuam a repetir padrões de pensamentos nocivos. Eu acredito que nesse parágrafo aqui está claro aquela coisa de que a gente faz o que é mais fácil. Porque afinal deixar a mente à deriva, solta, é mais fácil. Às vezes é até gostoso ficar pensando aquilo. A gente ficou sintonizado em programas, em vídeos que trazem mensagens negativas e depois a gente fica desenvolvendo aquilo na mente, a gente fica pensando naquilo, a mente traz uma coisa negativa, a gente vai junto, ela traz outra, a gente se identifica, porque como eles disseram nas páginas anteriores também, os pensamentos eles vão trazendo outros, um puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro. E aí, quando a gente vê, a gente já está totalmente à mercê desse caminho, aquilo que o Napoleão Hill diz, vai se formando suco. E aí, eles dizem que é impressionante, mas a maioria das pessoas não orienta intencionalmente. Então, se a gente não tem intenção, se a gente não toma as rédeas, se a gente não é o dono da nossa mente, como o Napoleão Hill diz no livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, eu fiz a playlist, eu deixo aqui se você quiser ver. Se a gente não se torna o dono da nossa mente, o guardião consciente dos nossos pensamentos, não tem como a gente sair desse padrão de pensar negativo que não deixa a gente receber aquilo que a gente está desejando receber, porque faz com que a gente vibre na falta daquilo e não na vontade de ter aquilo. O processo da roda da fortuna foi criado para ajudá-lo a mudar seus padrões vibráteis nos assuntos que não lhe fazem bem. Praticando, você pode literalmente transformar seus pensamentos num sentimento melhor e assim num ponto de atração melhor. Recomendamos que dedique a esse processo de 15 a 20 minutos, sempre que sentir uma forte emoção negativa em relação a algo ocorrido ou quando quiser ter mais clareza a respeito de alguma coisa.
Então, eles trazendo uma outra forma de fazer aquilo que eles já nos ensinaram nos processos anteriores, que para estar saindo, então, ali com o exemplo que eles trouxeram da criança que fazia xixi na cama, para estar revertendo a situação. Eles disseram que esse livro seria repetitivo, e aqui, mais uma vez, um processo que é parecido com aquele, onde eles vão, então, nos fazer, ele vai ser possível para quando a gente sentir uma forte emoção negativa. A gente chega no quarto do nosso filho e ele fez xixi na cama de novo, uma forte emoção negativa em relação a isso, ou quando a gente quiser ter mais clareza a respeito de alguma coisa. Nesse processo, você faz uma afirmação geral sintonizada com seu desejo. Percebe a sintonia porque sente um grande alívio. A afirmação o tranquiliza, faz você se sentir melhor. Feita a afirmação, concentre-se nela um pouco, aumentando-a, exagerando-a, ou deixando fluir outro pensamento. Ligado a ela, ou deixando fluir outro pensamento ligado a ela, ligado a essa emoção. Permaneça assim por ao menos 17 segundos. À medida que outros pensamentos se juntarem ao primeiro, irá aumentando o ímpeto à crença que você está afirmando. Ou seja, um processo então que vai fazer com que a gente mude as nossas crenças, aquelas crenças que estão gerando ali os nossos pensamentos, e precisa fazer por 17 horas? Não, tem que manter, segurar ali por 17 segundos. E eu estou vendo aqui se eu encontro, eu não sei se é na primeira parte do livro, onde eles dizem que a gente muda tudo com apenas 60 segundos, com apenas 1 minuto. Então, e aqui, para manter uma coisa, para manter um pensamento que vai começar a aterrar ali o suco dos pensamentos, a direção dos pensamentos negativos, a gente tem que manter por apenas 17 segundos. Então, é isso que eles vão explicar quando eles vão continuar ali, vou fazer no próximo vídeo, dando um exemplo do processo da Roda da Fortuna. Então, a Roda da Fortuna, ela vem para nos ajudar a mudar o nosso ponto de atração, mudando as emoções. As emoções elas são derivadas dos pensamentos, mudando as crenças que geram esses pensamentos. E aí, então, como eles disseram aqui, as experiências de vida levam as pessoas a crenças que as impedem de receber algo que desejam. Então, baseado em tudo que a gente, nesse campo que a gente está vivendo, as experiências externas da vida fazem com que a gente acumule crenças que às vezes a gente nem parou para dar uma olhada nessa crença realmente. Para a gente é verdade. E aí, então, com esse processo, eles vão nos ensinar como tá mudando isso em 17 segundos. Eu deixo para o próximo vídeo para que eles tragam um exemplo e a gente aprenda na prática como fazer esse processo, a Roda da Fortuna. Espero que você venha comigo para ver. Se você gostou dessa primeira parte e gostou de qualquer outra parte do livro, eu deixo a playlist completa aqui. Se você quiser passar para alguém, compartilhar esse vídeo, eu te agradeço. Se você quiser deixar o seu like também, muito obrigada. E se quiser entrar lá no meu canal, tem outros livros, esse que eu citei do Napoleão Hill e outros. Se você quiser se inscrever lá também, eu fico muito agradecida e espero te ver para a gente dar continuidade então a esse 17º processo que é a Roda da Fortuna, com então o exemplo do processo que ele vai trazer, tá bom? Espero te ver para o próximo vídeo. Obrigada, tchau!